Olá, está no ar mais um Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí e no canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E quem está aqui conosco hoje é o vereador licenciado Márcio Dedé Gonçalves, que é também, agora atualmente, secretário de Obras e Serviços Públicos de Itajaí. Dedé, vereador, secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Eu que agradeço, Elis, agradeço o retorno, poder voltar aqui a casa, você... Já estava com saudade? Já está um pouco saudade do pessoal, dos amigos, e estamos aí para esclarecer algumas dúvidas, elencar algumas ações. Muito obrigado pelo convite, a você e o teu telespectador. Eu gostaria sim de fazer, né, porque no início do ano, logo que o prefeito Waldemar Astoni tomou posse e nomeou seus secretários, a gente fez aqui no Câmara Aberta uma série de entrevistas com diversos secretários. À época, inclusive, o senhor não tinha sido nomeado ainda, era o outro, o Amarildo Madeira, e com espaço com ele, exatamente porque a Secretaria de Obras tem um volume de trabalho muito grande, muito diário, né? Não conseguimos fazer uma entrevista com ele. Mas aí, eis que o senhor assumiu no dia 2 de maio e também de lá para cá não parou mais. Não, é bem corrida. A gente conversava, né, Elis? A Secretaria de Obras, além de um cronograma de trabalho que a gente tenta manter e fazer um planejamento, inclusive na última semana a gente traçou algumas metas já para 2018, né, além do segundo semestre de 2018, a gente tem as demandas diárias, que praticamente tudo que acontece passa pela Secretaria de Obras, né? Desde que acontece uma ação lá da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da questão da dengue, a questão de uma invasão, a questão da habitação, da defesa civil, se há uma intempérie, ou seja, tudo acaba passando pela Secretaria de Obras, ou nós executamos diretamente ou nós acabamos sendo parceiros. Você tem a festa da Tainha, passa pela Secretaria de Obras, vai ter a festa do Colombo, passa pela Secretaria de Obras. Enfim, são muitas as ações que o dia acaba ficando pequeno, de fato. E assim, Dedé, são 2 meses teu de trabalho ali, né? Mas a Secretaria de Obras, como você estava falando, é uma secretaria que ela tem a sua rotina, todo dia tem alguma coisa para fazer, tem alguma ação para desenvolver e tem mais esses extras. E além disso, uma ação que voltou fortemente agora com o Waldemar Astoni é o Prefeitura nos Bairros, que é uma ação muito interessante em que é feita a consulta à população, primeiro, né, nas quartas-feiras, geralmente nas quartas-feiras à noite, sabendo o que a população quer, o que o bairro precisa, para daí planejar a ação que vai ser feita sempre numa sexta-feira durante o dia. E, majoritariamente, os trabalhos desenvolvidos são pela Secretaria de Obras. Sim, o pessoal até brinca, né, que eu e o prefeito, a gente está sempre, chega na sexta-feira, principalmente, a gente está rodando, correndo, porque a maioria das ações acabam passando pela gente. E essa inovação da quarta-feira, ela nos ajuda a nós nos antecipar algumas ações, né? Eu, na última quarta ali, por exemplo, do Nossa Senhora das Graças, as pessoas reclamavam da questão do lixo, do entulho lá em cima na Vila da Paz. A gente foi lá, fez uma ação, retiramos de lá 11 caminhões, truque de entulho de lixo lá da Vila da Paz, colocamos lá 2 caçambas. Porque assim, as pessoas que não conhecem Itajaí, a Vila da Paz, ela fica, o acesso é difícil porque ela fica em cima de um morro, meio que numa clareira, bem em cima. Então é muito difícil o acesso, às vezes até não dá nem para o caminhão de lixo subir até lá para fazer essa coleta. Ele não faz a coleta e geralmente as pessoas descem lá do morro e colocam naquele tiro de entulho na frente ali da Contorno Sul, né? Bem em frente ali o Parque do Bosque. É uma descida, né? E é uma descida grande. Então o que a gente fez? O Elis, o telespectador entender, nós temos um caminhão, tiro de entulho da Secretaria de Obras, então o nosso caminhão sobe lá. A gente colocou 2 tiros de entulho lá e a gente está fazendo essa ação para as pessoas não precisarem descer e não gerar também um grande acúmulo de lixo. Está deixando então um porta-entulho, um container lá em cima. 2. A gente dispôs 2 e a gente faz Facilita muito para a população lá, Isso. Né? Tanto aí, em vez de deixar 4 aqui embaixo, a gente deixa 2 lá em cima e 2 aqui embaixo. Nós temos um funcionário que ele acompanha, né, esse recebimento desse entulho, que faz o monitoramento lá naquela região. Então, pode ser retirado. Ele faz o contrato com o nosso caminhão,
caminhão vai lá, retira e substitui por uma caçamba. A gente sempre faz essa substituição. A gente já conseguiu amenizar bastante o problema ali. Essa é uma das ações, de tantas outras. A gente tem um problema de drenagem ali, significativo, muito grave, né? Muito grave, desce muita água. Quem acompanha ali a questão da rua São Benedito, Luz Panca, ali atrás da Univale, cada chuva ali enche ele tudo, com a questão do campo também. Nós temos que fazer uma substituição ali de 350 tubos, é uma obra de praticamente R$400 mil, uma das obras, a outra que é próxima ao campo. E está sendo toda ela feita pela Secretaria de Obras? Toda pela Secretaria de Obras. Essa dos 350 tubos nós vamos fazer em outubro. Nós assumimos um compromisso, porque a Prefeitura dos bairros tem esse viés neles. Que é o quê? A gente vai lá, faz as ações emergenciais, mas ao mesmo tempo a gente mapeia quais são as principais demandas daquela comunidade. E aí a gente faz a ação de curto, médio e longo prazo. A ação que a gente pode fazer na hora, como a retirada dos entulhos, como a limpeza, daqui a pouco. Roçamento, tem muito questão de tudo roçamento. Isso, limpar vala, roçar, pintar, quando há um parque, uma praça, dá uma outra cara, de fato. Mas tem as ações, às vezes, de médio prazo. O que é de médio prazo? Às vezes tu pavimentar uma rua, uma pequena rua, ou tu fazer uma arquibancada ali para o campo, colocar uma pequena arquibancada, como é o caso ali. Verificação da iluminação pública também? Verificação da iluminação pública. E tem um pouco mais de longo prazo, que é uma obra, por exemplo, uma obra de infraestrutura de drenagem, né? De macro drenagem. Porque ali no Nossa Senhora das Graças, nós temos uma obra de drenagem, que são 350 tubos, mas nós temos uma de macro drenagem, que é a ligação daquela parte do campo com a galeria da Jacó Ardigó, que é uma obra de R$2 milhões. Então é uma obra de um valor que demanda tempo e a captação de mais recursos também. Captação de mais recursos. Então, mas o que nos ajuda? A gente tem essa visão, a gente sabe qual é a prioridade da comunidade. Porque, principalmente quando a gente está aqui no Legislativo, né, Elisa, a gente, enquanto legisladores, quando a gente recebe a demanda da comunidade, pra gente tudo é urgente, né? Sim, mas é pontual, né? É pontual. E você eu preciso que melhore coloque uma lombada, eu preciso que retire uma lombada, isso. Eu preciso que melhore a iluminação da rua tal. O buraco na frente da minha casa, porque a gente costuma brincar que o pior problema do mundo é o buraco na frente da minha casa, né? O nosso problema é o pior. Mas, de repente, a gente tem que olhar sempre de forma macro, o que realmente atinge, o que mais impacta a vida daquela comunidade. Então, essas reuniões, elas nos ajudam a traçar até um planejamento de trabalho nosso, né? E a gente já conseguiu, tanto no Limoeiro, visualizar isso, Santa Regina, Portal 1 e 2, e ali no Nossa Senhora das Graças, a gente, o que não deu para executar agora? Então a gente coloca lá no nosso planejamento, vem um recurso, uma emenda parlamentar, um financiamento do Badesc. Agora a gente tem trabalhado o prefeito tem buscado acordo com bancos internacionais, por exemplo, com o BID, o prefeito está tentando financiamento, quais as obras que a gente pode colocar, e tudo isso a gente aproveita nesse mapeamento que a gente faz. E é muito importante fazer esse mapeamento, né? Porque eu lembro bem, nós estávamos a primeira reunião que foi à noite, que foi lá no Santa Regina, foi exatamente, acho que foi um dia ou dois, acho que foi ou no dia ou foi um dia posterior da sua posse. Sim. Na Secretaria de Obras. E a gente até brincava, né? Assim, quer dizer, já chegou sem folga, não tem folga. E é importante, porque naquele dia pude ver que a comunidade atendeu o chamado, as pessoas foram para lá para colocar os problemas. É lógico que nem tudo pode ser resolvido, né? Mas sim, aquilo que a Secretaria de Obras pode, ela faz. Sim. Elisa, assim, a Secretaria de Obras, como todas as secretarias, mas a Secretaria de Obras ela acaba sendo um grande desafio. Nós diretamente lá com empreiteiros, nós temos 300 pessoas ligadas diretamente ali ao nosso trabalho, e eu ainda levei uma vantagem que eu já passei pela Secretaria de Obras, então eu tinha um bom trâmite, principalmente com um servidor efetivo que já era o servidor lá de trás. Então, os motoristas, operadores, eu sempre tive um bom relacionamento. Então, isso me ajudou bastante e eles estão me ajudando substancialmente no trabalho, né? Porque quer dizer, a equipe está coesa. A equipe está coesa, porque se você não tiver uma equipe unida, uma equipe forte, pessoal coeso, tu não consegue tocar nada. O secretário ele é apenas uma peça nesse xadrez, né? Então, se o secretário chega lá, eu sempre deixei muito claro que ninguém é para fazer
perseguição, quem é de A, de B ou de C, ou quem é aquilo. A gente estava lá para trabalhar e nos unir para tentar melhorar a cidade, né? Cheguei num período difícil, de muita chuva, muito problema, risco de enchente, tivemos aí praticamente 60 dias de chuva, a cidade cheia de buraco. Agora que a gente está tentando fazer um plano de recuperação e fazendo essa recuperação, mas eu agradeço muito a nossa equipe, ali, o pessoal, que são gente, nós temos uma equipe técnica muito boa, servidores de muitos anos de casa que estão conseguindo rodar a secretaria. Eu apenas estou sendo um indutor disso aí. E tem muita coisa aqui para a gente conversar ainda, né? Mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo, daqui um pouquinho a gente volta conversando mais com o vereador licenciado e secretário de Obras de Itajaí, o Márcio Dedé Gonçalves. É só um instante. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Lá estamos de volta aqui com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o vereador licenciado e atual secretário de Obras e Serviços Públicos de Itajaí, o Márcio Dedé Gonçalves. Dedé, a gente começou a falar assim, você disse que ainda há aquela normalidade, digamos assim, aquelas ações que estão previstas. E eu sei que no planejamento, tanto na Secretaria de Urbanismo quanto na Secretaria de Obras, que dá o suporte para essas obras necessárias, vocês têm um planejamento de fazer vários parques e várias obras estruturais em Itajaí. Em que pé que está isso? Como é que está esse planejamento, principalmente dos parques lineares? Eu sei que, por exemplo, o senhor é lá da Murta, né? Sim. Vai sair um parque lá também. Sim. E um aqui no Itajaí Mirim também. Isso. Como é que está essa questão? A questão o da Murta ainda está um pouco, há um entrave ainda com a Caixa Econômica, né? Mas a gente está tentando destravar, falar com o Rodrigo Lamin lá e com o pessoal de habitação, que é um projeto habitacional ali também, que a coisa começou a dar uma fluida. Esse do parque aqui dessa região de Itajaí Mirim, ele tem acelerado um pouco mais. E aí eu sempre acabo falando, que a Secretaria de Obras ela acaba sendo pedreira da obra, vamos dizer assim, né? Porque o urbanismo é quem planeja, né? Que faz todo o planejamento, que é o engenheiro que planeja, faz o planejamento, e nós, de fato, executamos. Além desses dois parques lineares, que são obras estruturantes, que tiram as pessoas ali da região ribeirinha, que você revitaliza toda aquela região, faz um parque, uma área de caminhada, uma praça. Mas toda a parte, por exemplo, estrutural mesmo, por exemplo, a macrodrenagem, a questão da planificação do terreno, se houver compactação, tudo isso é da Secretaria de Obras. Tudo passa por nós, né? Então, esses dois parques, essas ações, são obras grandes, são obras estruturantes, são obras que dão outra cara para a cidade, né? Que você tira as pessoas de um local totalmente inadequado, né? Você preserva a margem dos rios e do Ribeirão, no caso da Murta. E entrega esses rios de volta para a comunidade também. Entrega novamente, né? Todas cheias, há um problema, inclusive o poder público, você tem que estar monitorando e preocupado na remoção dessas pessoas. Você cria uma área de parque, você deixa uma área de caminhada, deixa uma área bonita para a comunidade, de fato, usufruir esse espaço. Essas são duas situações importantes. Outras obras que o urbanismo tem planejado em parceria com a gente é a questão e aí projeto deles, né? A questão de pontes, né? O urbanismo tem trabalhado forte e isso a gente tem elencado muito, o prefeito tem nos cobrado a questão da mobilidade, né? Porque Itajaí é cortado, aí você pega o rio Itajaí Mirim, que é o novo, que é o retificado, e o antigo, né?
Então, praticamente 2 rios, só os dois já são 2 rios que cortam a cidade. Tem o Ribeirão da Murta, né? E esses subafluentes que acabam cortando a cidade, que acabam sendo, de certa forma, uma barreira de ligação entre alguns pontos. Entre os bairros. E entre os bairros. Então, há previsão ali de novas ligações entre o bairro São Vicente e Cordeiros, pela Avenida Nilo Bittencourt, a previsão de ligação São Roque, Colônia Japonesa, a previsão de outra ligação São João, São Vicente. Todos esses são projetos estruturantes de pontes para tentar dar maior fluxo e maior mobilidade em toda essa região central da cidade. Além de outras obras. Isso são projetos que vão necessariamente, mesmo que não seja a Secretaria de Obras a tocar a obra em si, talvez, mas ela vai estar fiscalizando, ajudando. Sim. Geralmente a fiscalização acaba sendo nossa, né? E a gente acaba, né? Você pega, por exemplo, a Ponte Tancredo Neves, que a gente entregou, a gente, além do fiscal, a fiscalização ser nossa, o projeto ali acabou sendo todo nosso, e a parte de desenvolvimento ali do entorno, que foi do urbanismo, né, que foi uma rótula, foi a repavimentação de algumas áreas ali, reurbanização de algumas áreas. Aí o projeto veio do urbanismo, mas a execução foi da Secretaria de Obras. Até muitas vezes, quando a gente estava ali executando o projeto, algumas pessoas, por que vocês não fazem assim? Por que vocês não mudam? Porque cada um tem uma opinião, né? E aí eu sempre dizia, não, eu vou seguir o projeto que o urbanismo fez, porque são as pessoas os técnicos, as pessoas técnicas, porque já aconteceu muito aqui na cidade da equipe técnica pensar num projeto e chega na fase de execução você mudar tudo. Então perde o sentido e você até desvaloriza um trabalho que foi bem concebido. Há alguns pontos que precisam ser melhorados, às vezes. Só que tem que haver uma conversa, você simplesmente não pode dizer que não faz. Então eu respeito muito o trabalho técnico, até porque se a gente quer uma cidade diferente, uma cidade que valorize o pedestre, uma cidade que valorize o ciclista, eu via aqui muita discussão de mobilidade, muita questão que a gente sempre falou aqui, a questão de valorizar o ciclista, o pedestre. Mas aí quando chega, desculpe lhe interromper, secretário, aí quando chega, por exemplo, da ciclovia passar na frente do meu comércio, ou me tirar uma vaga de estacionamento, ou o ponto de ônibus ficar na frente da minha casa, as pessoas não querem. Elisa, eu vi o caso da Ponte Tancredo Neves, uma obra relativamente simples, né? E que a gente, no lado de São Vicente, a gente fez uma área de proteção para o ciclista e para o pedestre, e as pessoas iam lá e diziam, vocês têm que tirar esse canteiro daqui porque isso vai atrapalhar a virada do caminhão, o carro vai bater aqui nesse canteiro. Eu sempre dizia, olha, se bater no canteiro e não atropelar um ciclista, eu estou feliz. Pior é se não ter o canteiro e esse carro atropelar um ciclista. E muitas pessoas, vocês não tem mais espaço para o carro, vão duplicar isso aqui para o carro. Então, a nossa concepção aí que a gente vê numa obra dessa, a gente vê que a concepção das pessoas é então voltada para o automóvel, para o caminhão, e não de fato porque que é para o pedestre. Né? Se você pegar o lado de Cordeiros ali, a gente fez toda uma rede de calçadas, que inicia lá no canto, toda uma rede de calçadas protegendo o pedestre. Então ele pode vir pela calçada e ele não vai ter conflito com o veículo. A gente fez exatamente para proteger o pedestre. Porque a outra ponte ali, a Wilson Klein Bing, já tem uma confusão, um conflito eterno. Então a nossa concepção foi de proteger o pedestre e o ciclista. E hoje você pode ver que o pedestre e o ciclista estão protegidos, né, em toda aquela região. E também tem uma questão, às vezes, a questão comercial, às vezes a pessoa tem aquela questão do imediatismo. Sim. E não vê a longo prazo o benefício que pode ter. Uma dessas coisas é, por exemplo, no São Vicente, né, o binário do São Vicente, que até hoje não foi concretizado ainda, porque ainda enfrenta a resistência dos comerciantes locais. Embora muitos já tenham mudado de opinião, que eu conversei com algumas pessoas, e elas disseram que não, que está melhor agora que o trânsito está mais tranquilo, está mais organizado. E isso também é uma coisa que para a Secretaria de Obras precisa fazer, né? No caso, é ela que vai dar a estrutura da pintura das faixas, da localização onde vai ser a ciclovia. Todo esse planejamento passa por vocês também. Sim, acaba passando por, volto a dizer, porque toda a parte de pavimentação, de infraestrutura, tudo passa por nós lá. Essa questão da Estefânia, ela é bem lembrada, até eu participei de uma reunião e eu sempre frisei, porque a ponte estava fechada, acabou dificultando também o movimento dos comerciantes. Então agora que a ponte abriu, a gente acredita que vai melhorar o movimento lá dos comerciantes. E não dá para você retroceder.
A gente tem que pensar a cidade macro, não dá para a gente pensar só na frente da minha casa ou só na frente da minha... Se você pensar em querer agradar todo mundo, isso já é um ditado, você não acaba não agradando ninguém. Então, ou você pensa a cidade macro e você estuda a cidade macro, ou então a nossa cidade vai ser sempre uma cultura provinciana e a gente não vai resolver problema nenhum. Eu, e lá com na o crescimento de Itajaí, ele é a olhos vistos e ele é inevitável. Sim. Né? Porque então a questão da mobilidade passa a ser muito mais, não apenas pontual, mas ela muito mais intrínseca a qualquer planejamento, para facilitar, porque você tem que planejar a cidade, o crescimento da cidade também. E para isso a Secretaria de Obras é que está encarregada de fazer todas essas, digamos, essas obras que facilitem, ou pelo menos que não fique só fazendo obra emergencial. Sim, nós até hoje a gente está fazendo um estudo ali na Alfredo Wake, que é aquele pedaço da rótula da Irineu Bornhaus, da Caninana até a ponte da Promenac. O lado direito ela é uma pista única, a gente quer duplicar. Quer fazer uma pista dupla. Isso até quando eu estava na Câmara, eu sempre falava, nossa equipe da topografia está ali. E é possível? É possível, tem ali algumas indenizações que precisa fazer, que provavelmente o urbanismo vai fazer via solo criado, fundo que eles têm, que é para obras de mobilidade. Então é uma parceria nossa com o urbanismo, então projeto topográfico nós estamos fazendo. E ali já é uma intervenção que a gente vai fazer melhorando ali toda aquela parte de mobilidade. Quem vem às 18 horas ali do centro, sentido Cordeiros, acaba ficando no trânsito todo ali próximo a Celesc, né? E é uma intervenção que não é de grande monta, né? Tem algumas indenizações que é preciso ser feita, alguma mais perto de outras obras, ela não é de grande monta e que a gente pode melhorar substancialmente a vida das pessoas. Essa é uma das ações do SMU. A gente tem projeto no SMU também trabalhando na questão lá dos Pinheiros, da via, do prolongamento do Portal 1, né, até a BR-101. A gente tem... Aquele foi um pedido que saiu, inclusive, do Prefeitura nos bairros, né? Que melhorasse aquele acesso, principalmente na questão da entrada de Santa Regina ali, porque às vezes o trânsito fica muito congestionado lá, né? O pessoal acaba desviando ali pelos Pinheiros e acaba congestionando também a região dos Pinheiros. Então ali a gente quer fazer esse prolongamento dessa via, que é a forma que a gente pode, depois de fazer o prolongamento dessa via, melhorar a Rua Geral dos Pinheiros, que também acabou sofrendo um grande impacto com aquele monte de empreendimento que foi para aquela região. Então, ali no SMU, há alguns projetos estruturantes, legais, que é preciso ser feitos, de duplicação e de prolongamento, como o Alberto Verne, né, Anita Garibaldi, né, isso já está sendo indenizado. Alberto Verne, me parece, falta uma casa só para ser indenizado, que já foi encaminhado, que vai abrir a Alberto Verne, né, vai desafogar um pouco mais o trânsito da Rua Brusque José Eugênio Miller. Enfim, algumas intervenções importantes para o município de Itajaí. Muita coisa, né, secretário? Muita coisa, bastante coisa. E a gente ainda tem muito assunto. No próximo bloco, vamos ver se damos conta de tudo. Até lá. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Olá, estamos de volta aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o atual secretário de Obras e Serviços Públicos de Itajaí, o Márcio Dedé Gonçalves. Dedé, a gente falava agora pouquinho ainda, agora no intervalo, durante o intervalo. Você é vereador, tá? É vereador licenciado, né? E uma das funções, né, do vereador é fazer indicações. E a maior parte dessas indicações cai exatamente na sua secretaria. E aí, seus colegas vereadores estão lhe incomodando muito? Eu até brinco com eles quando eu praticamente fui visitado por todos eles, né? Eu deixo uma coisa muito clara lá para o nosso pessoal da recepção, que o vereador ele
tem portas abertas, chega lá, o secretário pode estar em reunião, pode estar a ver qual é a demanda do vereador, a não ser que ele ache que o assunto não é importante e volte uma outra hora, porque a gente às vezes tem muita demanda lá e está em uma reunião ou outra, mas eu sempre atendo os vereadores, recebo a indicação, estava brincando aqui que tem uma pilha de indicação lá para responder, muitas das quais a gente já vai executando, porque às vezes o vereador também, ele nos manda a indicação até para ele ter por escrito, ter a confirmação do que ele pediu aquilo, mas muitas das indicações o vereador já passou lá, né? E já falou pessoalmente. Já falou pessoalmente. Eu, na última semana, até 5 ou 6 vereadores me procuraram. Por exemplo, digamos, às vezes a colocação de uma lombada, ou melhoria de uma rua, ou tapar o buraco. Sim, uma iluminação pública, né? Que são coisas corriqueiras que as pessoas ainda não sabem. Por exemplo, a iluminação pública, nós temos lá o 33480202, 33480202, que a pessoa pode ligar, pedir. Nós temos equipe de plantão, 2 equipes à noite para atender. Meu Deus, você está pedindo para a população ligar também, além dos vereadores irem lá? Pode ligar, não, é um serviço semana. que a gente deixa aberto para a população e às vezes a população, o canal mais perto é o vereador. Eu até brinco com eles, essa é a grande vantagem de você ter um secretário vereador, porque ele sentiu na pele, ele sabe que é ser vereador, ele sabe da cobrança de você estar, às vezes, na igreja, de você estar num parque, de você estar em qualquer lugar. Na padaria. Na padaria, as pessoas vão lá e cobram. E é a pessoa que eles têm de contato que tá mais próximo. Então eu tenho atendido todos os vereadores lá, a gente tá de portas abertas, até porque o vereador é o caminho mais perto da população e a gente está ali para atender a população. E falando em caminho mais perto da população, né, até foi vereador na legislatura passada, foi reeleito e até maio, né, até o início de maio, estava aqui na Câmara. Deixou muitos projetos pendentes, alguém assumiu os seus projetos, como é que está essa... Sim, Elisa, eu sempre trabalhei aqui, eu falava muito da questão de mobilidade e alguma coisa de resíduo e tal, resíduo sólido. Inclusive, uma das minhas primeiras ações lá na Secretaria de Obras foi fechar um lixão que tinha lá em Cordeiros, né? Na Mário de Arte, que era uma briga eterna, e eu tenho conhecimento, né? Fiz uma tese sobre a questão de resíduos sólidos e aquilo que estava lá não tinha um mínimo de condição de receber os resíduos, né? A questão do resíduo sólido, que era um PEV lá, um ponto de entrega voluntária, e no fim tinha colchão, tinha gesso, nada que a legislação ambiental permite, e havia demandas judiciais, já intervenção do Ministério Público. Uma das primeiras ações, eu fui lá e pedi já para interditar, e nós interditamos aquilo lá, né? Fizemos uma central na Secretaria de Obras, organizamos um pouco mais a questão do entulho, uma parceria de Catatreco que a gente tinha lá, eu reforcei com a Marli da Reciclavale, né? Apertei a parte de coleta para a gente não receber qualquer tipo de material, ou seja, nós não recebemos o que não é licenciável, que não é que gesso, lata de tinta, colchão, nada disso a gente recebe. Isso que eu iria lhe perguntar, com relação ao caminhão Catatreco, que é um caminhão que passa pelos bairros da cidade, coletando aquele material que poderia ficar entulhado, por exemplo, no pátio, nas garagens, e aí contribuindo isso para a proliferação de doenças, de animais, de insetos, né, e de mosquito principalmente. Como é que está essa questão? Que destino está sendo dado e que tipo de material que está sendo coletado pelo Catatreco? A gente coleta basicamente sofá, eletrodomésticos. A gente tem uma parceria com um termo de cooperação com a Reciclavale, que foi feito sobre a questão da dengue, já desde a época da dengue. Toda essa parte de eletroeletrônico, a Reciclavale já faz a triagem e faz o reaproveitamento, né? Muitos deles eles desmontam e fazem essa logística reversa, ou enviam para a empresa ou vendem, eles se responsabilizam. A parte de sofá, a mesma coisa, feito, desmonta a madeira, o pessoal reaproveita a madeira ou pica a madeira, né? Manda para o cascalho. Enfim, tudo isso, a maioria desses materiais, eles são aproveitáveis. Os que não são aproveitáveis, a gente faz a destinação para o aterro sanitário. Mas a maioria deles, eles são reaproveitáveis. E tem material, óbvio, que a gente não tem licença, né? Volta a frisar gesso. Às vezes, tem gente que fica até chateado, que vai lá, quer levar gesso, quer levar lata de tinta.
que é levar materiais que eles não são permitidos no ponto de entrega voluntária. Nosso maior desafio, eles e a população que nos acompanha, é fazer com que a população realmente dê o destino certo, que leve aos locais, né, ou na subprefeitura do bairro, ou na Secretaria de Obras, que ali a gente dá o destino. O grande problema que a gente enfrenta hoje é que você passa por vários locais na cidade. Quero aqui exemplificar ali a linha branca ali em Cordeiros, que é comum nós retirarmos 5, 6 caminhões de materiais toda semana. Tem uma região lá dos Salceiros, que também a gente tira toda semana. Passei no Cidade Nova, aqui na Avenida Nilo Simas, no sábado, fiquei muito triste e de certa forma envergonhado, com muito lixo jogado no terreno baldio. Pessoal, e o que me deixa mais triste é que às vezes a gente vê lixo doméstico, né? E o caminhão do lixo passa 3 vezes por dia na frente das casas. É inadmissível isso, né? Fora o reciclável, ainda que a gente tem uma coleta do lixo reciclável. Então eu passei sábado, resolvi fazer uma visita e logo parei o meu carro no início da Nilo Simas e fui a pé e voltei do início ao fim e vi muito terreno com resíduo, ali com entulhos. A construção do centro de triagem de recicláveis está também a cargo de vocês? Nós participamos ali, é uma obra que foi feita através de um TAC, né? Com a PB Internacional, algo em torno de 6 milhões, me parece. A FAMAI coordenou, só que... Mas vocês não estão inseridos, então? Estamos inseridos. Toda a parte de terraplanagem já foi nossa. Agora a gente fez toda a preparação do pátio lá, a gente colocou 30 caminhões de rachão. Havia um problema no talude atrás, que eles tinham cedido, a gente mandou maquinar. A parte de energia, né, de ligação elétrica e extensão de rede foi nossa também. E ali está praticamente pronto. A gente espera que com esse centro de triagem também a gente consiga avançar um pouco mais na parte de coleta seletiva e reciclagem, que hoje a gente não recicla nem 10% do nosso resíduo. Chega a ser vergonhoso uma cidade culturalmente avançada como Itajaí, né? Nós estamos numa região Há pouquíssimo tempo entrevistei o diretor de resíduos, que é o Kleber, se eu não me engano, da FAMAI, e ele disse que é espantoso, mas são só 3%. Isso mesmo. Numa 3%. Cidade, numa região onde que culturalmente nós somos avançados em vários itens, a gente acaba sendo atrasado num item tão importante, porque quando eu vejo o pessoal falar de meio ambiente, de preservação, e às vezes as pessoas acham que meio ambiente preservar é tu apenas cuidar da Praia Brava. Eu sempre falava isso aqui na Câmara. Não, é legal, a gente tem que cuidar da Praia Brava, mas que adianta eu cuidar da Praia Brava, não querer que faça nada na Praia Brava, mas eu jogo meu lixo para fora do carro. Né, eu não faço a separação do meu resíduo, que isso é um impacto muito maior. Quanto tempo leva cada item desse para se degradar no meio ambiente? Então é isso que a gente tem que avançar. Isso foi uma ação que a gente já fez lá, eu resolvi essa questão desse ponto de entrega lá em Cordeiros, e eu sempre falo muito de mobilidade aqui, né, Elis? Então algumas obras de mobilidade, quando a gente trabalha com a SMU, que eu vejo ali que tem algumas intervenções na área de mobilidade, eu acabo vamos dizer assim, me satisfazendo, inclusive no meu papel legislativo, porque a gente falava sempre da necessidade de ter um plano diretor que se contempla a mobilidade, e lá no Executivo a gente está conseguindo participar desse planejamento, junto com o SMU, né? Está o vereador Beto aqui no meu lugar, o Beto Cunha, que além de ter me substituído é um amigo. Eu levei o Beto Cunha, ele já foi meu apoiador em outro pleito eleitoral. Eu levei o Beto Cunha para o PSDB, tive a grata satisfação do Beto fazer uma votação muito expressiva, e uma maior satisfação ainda do Beto poder me substituir nesse período que eu estou aqui. E algumas coisas que eu posso passar para o Beto eu passo. Tenho outros amigos lá, com o vereador Otto, também amigo. Enfim, a gente tem bastante amigos aqui, vereadores. E podem levar os projetos que o senhor, por enquanto, não está podendo tocar, porque, afinal de contas, a Secretaria de Obras é 18 horas de trabalho por dia, se não 24? É puxado, ali é muito trabalho realmente, mas a gente aos poucos, a gente vai tentando manter um planejamento de trabalho. E, claro, como eu falava, há as fogueiras, há a demanda de serviço que aparece espontaneamente lá diariamente, mas que a gente aos poucos tem organizado a casa, e acredito que com mais 1 ou 2 meses a gente consegue dar uma aliviada nessa carga de trabalho. Secretário, vereador Márcio Dedé Gonçalves, olha, agradeço demais a sua presença aqui no Câmara Aberta, e saiba que nós aqui sempre estamos onde está o interesse público. No caso, sempre estamos cobrindo, profitando nos bairros e tudo mais, então a gente ainda vai conversar muito.
Obrigado, Elisa. Obrigado a toda a equipe aqui. Satisfação estar aqui novamente. Esse bate-papo que é rápido, né? Foi um bate-papo rápido. E desejo sucesso a vocês também, a toda a equipe da Câmara, que vocês são grandes profissionais. E daqui a um tempo a gente está aqui novamente. Somos nós todos. Então, Muito obrigada. abraço, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha também. Continue conosco, assistindo a nossa programação no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí e também vendo os nossos posts pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.